Vamos lá. Oi, eu sou o Igor Fernandes, eu sou host do Quase Adulto, esse podcast que você deu play aí. E esse é o último episódio do Quase Adulto. Bom, vamos lá. Eu quero nesse episódio fazer uma homenagem a essa obra, assim, de certa forma, a esse programa que mudou completamente o rumo da minha vida e mudou completamente a minha história. É um programa que eu criei com com um sonho tão distante, tão diferente do que é hoje em dia e do que eu vejo hoje em dia pro quase adulto. E vamos lá, por que começou e por que está acabando e pontos auges assim, né? Pontos altos, na verdade, desse programa e como tá andando as coisas, né? Tem muitos meses que eu postei o penúltimo episódio, foi com o Caio e com a Ana. E hoje eu decidi que eu ia sentar, pegar o microfone e começar a falar pela última vez aqui nesse podcast. Bom, eu sou um menino que mora em Uberlândia, a segunda cidade maior do estado de Minas Gerais, e não sei se se esse podcast ou videocast vai chegar a muitos lugares, mas eu acredito que eu quero usar ele como um marco de uma vitória para mim. Eu sou uma pessoa com autoestima muito baixa. Por mais que eu possa parecer confiante e criar um podcast e não ser uma coisa tão para pessoas de autoestima baixa, eu sempre fui um menino muito correto nas coisas e uma pessoa que sempre prezou e cuidou muito dos outros. Eu tenho muita noção disso e muita tranquilidade em dizer isso sem, de maneira alguma, tentar me vangloriar desse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Eu acho que isso é o principal caos da minha vida, é essa minha postura de, não sei, talvez abrir mão de mim de vez em quando. Eu acho que isso talvez seja o auge, né? Mas eu não sou uma pessoa que é orgulhosa de maneira alguma, e isso inclusive pode ser prejudicial para a minha vida em várias áreas. Eu passei muito tempo da minha vida escolar e social me deixando levar pelas coisas e deixando que as coisas hajam na minha vida e que eu tenho uma passividade muito grande. E isso tem me tornado a pessoa que eu sou hoje, e que principalmente a pessoa que eu era quando comecei o quase adulto, quando eu decidi fazer isso. No final de 2019, eu estava no meu último ano de ensino médio e não se enganem, eu sempre pensei em fazer conteúdo para a internet, sempre pensei em ser um youtuber ou coisas do tipo, porque eu sempre consumi muito esse tipo de mídia digital, né? Vamos dizer assim. E eu não tô dizendo que eu sou influencer. Ah, foda-se, tá? Foda-se. Não sei por que eu tô falando desse jeito, não tentando me controlar. Foda-se. Mas eu... Beleza, tava nesse momento, assim, da minha vida, ensino médio. O que eu vou fazer no ano que vem, sabe? Ainda não tinha nenhuma perspectiva de que as coisas iam descambar para um lado de uma crise mundial, né? Mas isso aconteceu e a gente não tinha muito o que fazer. Foi nessa crise mundial mesmo que eu decidi criar o Quase Adulto. E aí eu tinha meus 17 anos em 2019 e eu prestei o vestibular para administração. Que nada contra, mas não é um curso que eu me identifico hoje em dia e que eu acredito que
que defina a minha personalidade e a pessoa que eu sou. O quase adulto surgiu num contexto pandêmico, que eu estava no cursinho, e aí, saindo do cursinho, saindo por causa da pandemia, né? Eu entrei num loop de tentar estudar e não conseguir. E não conseguia mesmo, tipo assim, não era uma coisa que eu tentava e não conseguia, ou eu mal tentava, porque, pensa, EAD já é difícil no ensino médio. Imagina no cursinho, muito mais. Então, eu larguei, não estava estudando, estava esperando alguma coisa acontecer na minha vida. Aconteceu que eu arrumei uma namorada na pandemia, o que é bem fora de hora, né? Mas eu arrumei, aconteceu. E ela era uma pessoa que também tinha essa criatividade não tão guardada, porque a minha era muito guardada e a dela era bem livre e espontânea e apoiada e enfim. E ela tinha um canal de YouTube. E eu comecei a ver e conforme você vai se tornando próximo das pessoas, você começa a ver que a realidade delas parece possível para você. E eu agradeço muito a Bia por isso. Porque eu comecei a ver que era possível e que eu conseguia. E aí chegou o momento que a gente estava muito... A gente não. A gente. Eu e ela. A gente estava muito envolvido em assistir muito filme junto. E aí a gente foi assistir Mid-90s, que é um filme do Jonah Hill sobre... Sobre isso, né? Sobre os anos 90, o meio dos anos 90. E é um filme que fala sobre um garoto que tá perdido, tal qual eu tava. É um garoto que tá tentando se encontrar num grupo de pessoas que ele acha legal e que ele, de certa forma, se identifica ou se vê ali participando daquele tipo de coisa. E, cara, eu vi aquilo e eu fiquei muito emocionado, assim. Não emocionado de chorar, mas emocionado de tocado com aquela história. Porque era um filme que as coisas simplesmente acontecem, não tem um, um final definido, não tem uma... É um filme sobre a vida, é um filme sobre os pré-adolescentes e é um filme sobre os jovens. E eu falei, nossa, isso é exatamente como eu me senti, me sinto e provavelmente vou me sentir em toda situação que eu tiver que me camuflar ou me encontrar no meio de outras pessoas. Mais importante se encontrar, né, do que se camuflar. Então eu tomei a decisão de expor esse pensamento e ter essa proatividade de criar alguma coisa a partir daquilo. E foi o primeiro episódio do Quase Adulto, que é o podcast sobre mid-90s e a crise da pré-adolescência. Que não vale a pena você ouvir, tá? Porque realmente a qualidade do áudio era péssima. Eu só tinha vontade, cara. Eu tinha muita vontade de me encontrar e afirmar essa pessoa que eu sou e construir essa identidade muito forte. E a juventude foi um momento muito importante para mim para isso, porque a juventude é experimentação. A juventude é descobertas, descobrimentos. A juventude é aonde você explode para conseguir se contrair depois e se concentrar em seguir um caminho que vai te levar à sua satisfação com a vida ou o seu ideal de vida. Eu lembro que uma professora de literatura me perguntou isso e perguntou para outras pessoas na sala, porque tinha alguma obra, e eu não sei qual que é, tá? Desculpa. Mas sobre o ideal de vida das pessoas. E qual que é o seu ideal de vida? Eu lembro que quando ela me perguntou isso, eu não tinha uma resposta muito pronta. Eu falei para ela que eu queria ter um Jeep. E eu sonho querendo ter esse Jeep ainda. Eu não tenho, né? Mas enfim, um dia eu vou ter esse Jeep e vou mandar uma foto para ela, falar, olha que eu atingi
o meu ideal de vida. Mas não, inspirado, né, nos grandes podcasts aí que estavam surgindo, eu falei, nossa, eu vou fazer um podcast. Porque eu não preciso aparecer com a minha cara, eu não preciso ter tanto. Não é tão difícil de editar. Eu fui aprender a editar, inclusive. Eu fui me desenvolver nessa área. Uma coisa meio rádio e tal, e que tava surgindo bastante, principalmente com o Flow. Até porque o Podpah, por exemplo, ele não existia. O Quase Adulto é mais velho que o Podpah. O Quase Adulto é do dia 7 de setembro e o Podpah é do final de setembro de 2020, os dois. E foi passando o tempo, o pessoal gostou bastante desse primeiro episódio. Até hoje é um dos mais ouvidos, inclusive, então deixo aberto aqui o meu apoio às pessoas e ao público que gostou de fato desse programa. Eu não gostei, mas hoje em dia eu vejo a importância dele. E eu comecei a falar, e aí eu comprei um microfone, eu pedi pra minha mãe pra gente comprar um microfone, tinha um combo de microfone que custava, tipo, vinha braço articulado, suporte, tudo por R$ 150, não era caro, mas estava uma situação assim, tipo, bem complicada, né? Eu acho que a minha conclusão toda e a minha noção toda que foi sendo adquirida a partir de cada episódio era: nossa, eu amo falar sobre as coisas e eu amo ter um espaço em que eu posso ser eu mesmo, fora da minha cabeça e fora das coisas que eu penso, sem ter que guardar isso pra mim, sem ter que me encontrar sozinho. Porque a solidão pra uma pessoa que tenta sempre ajudar os outros é muito forte. É muito forte, é uma solidão muito forte, porque você sabe que as pessoas estão ali, mas você suspeita que elas estão porque você é um agrado. Você é agradável, mas não é querido, sabe? E por muito tempo eu não me senti querido. Hoje em dia, eu acho que eu entendo isso de uma outra forma, mas foi uma construção que aconteceu muito por causa do Quase Adulto. Esse programa aqui, ele me guiou no que eu faço hoje, na minha vida hoje. Antes eu queria fazer administração e o podcast foi um meio de comunicação que me levou ao jornalismo, junto com a Fórmula 1 também, que me ajudou a trilhar esse caminho, e o documentário do Ayrton Senna é impecável para mim nesse aspecto, que me trouxe de fato para o gosto pela coisa e pela comunicação, e eu sei o quanto, enfim, eu acho que eu tô divagando um pouco, eu não queria fazer roteiro para esse episódio, eu só queria vir aqui sentar e falar, porque é isso que eu acho que eu sabia fazer muito bem e talvez eu não saiba mais tanto. Por que eu decidi que o nome do podcast ia ser Quase Adulto? Como eu disse, o filme Mid-90s ele me deu uma perspectiva que a juventude é extremamente passageira e a gente precisa ser livre o máximo que for. E essa é uma esperança que eu tenho. E dessa forma, eu acredito que a gente tem que ser muito livre e explorar essa liberdade ao máximo. Não sei se eu já comentei, mas eu era uma pessoa que realmente tinha dificuldade com essa coisa da liberdade. Até hoje tenho. De conseguir afirmar a minha independência para os meus pais, para os meus colegas e pessoas assim. E o Quase Adulto foi um meio para conseguir isso. Se você me perguntar agora, Igor, você já ganhou R$ 1 só pelo seu podcast? As plataformas já te pagaram de alguma forma? Nunca. Nunca, meu mano. Nunca me pagaram. Mas o podcast me pagou de formas que
dinheiro nenhum poderia pagar. Eu conheci pessoas espetaculares durante todo esse caminho. E o quase adulto foi o tema central em conversas que eu jamais imaginava que teriam tanto significado para mim e tanta importância. O quase adulto ter me guiado a ir para a faculdade de jornalismo é uma coisa que eu sou completamente arrebatado de alegria e de felicidade por ter eu mesmo criado esse caminho. Eu mesmo ter criado e trilhado esse caminho dia após dia, a cada hora que eu passei no Audacity editando os podcasts e tentando fazer o meu máximo possível para que fique numa qualidade de áudio impecável, que eu não consegui atingir na maioria das vezes, mas que eu busquei dia após dia melhorar. E aprender a editar é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Principalmente se você está sozinho, não tem um professor e você só está procurando coisa na internet. Pra quem tá só ouvindo, eu acabei de tomar um golinho de água, tá? e, e vamos lá. Você vai fazendo podcast, vai conhecendo gente por causa desse podcast. Eu lembro que, por conta do meu podcast, do Quase Adulto, eu pude me aproximar de uma pessoa que eu sabia quem era, mas não tinha contato próximo e essa pessoa também tinha a mesma impressão de mim. Que é um irmão que a vida me deu, que é o De Grande. O De Grande já teve aqui no podcast, acho que no episódio 70 e pouco. Na casa dos 70 ele tava aí. E é uma das pessoas mais puras que eu conheci na minha vida inteira. É uma pessoa de um coração imenso, uma pessoa que tem todo o todo o meu amor e toda a minha admiração e que, cara, nesse planeta aqui ele não vai conseguir receber o quanto ele merece, porque não cabe aqui. Pude conhecer o Thiago, que é um mestre para mim, assim, na área da comunicação. O Thiago Schmidt também já esteve aqui. Pude me aproximar de pessoas que eu admirava, pude ter conversas incríveis sobre anime, super-herói, sobre relacionamentos, e eu tive muitas com o Damian, com o Omar, coisas que realmente mudaram demais a pessoa que eu sou e me moldaram para ser um homem e talvez eu diria um adulto, né? Eu acho que eu cheguei nessa área e eu acho que eu estou, de certa forma, no mesmo lugar que eu estava. Literalmente eu estou no mesmo lugar que eu estava quando eu gravei, né? Porque eu estou no meu quarto. E ainda é o mesmo quarto, né? Tipo, não é... Eu não mudei de a minha realidade a ponto de, sei lá, mudar para São Paulo, ter o meu próprio lar e coisas que eu sonhava quando eu comecei o podcast. De fato, eu imaginava que essa identificação que as pessoas podiam ter com esse tema fosse me levar a um patamar de sucesso, de certa forma. E eu não me considero decepcionado por esse tipo de coisa, mas eu considero que eu estou onde eu deveria estar, porque ainda tem coisas que eu tenho para resolver aqui nessa área e coisas que eu tenho que lidar aqui nesse ambiente em Uberlândia, e a faculdade é uma delas, sabe? E eu tenho muita noção disso por conta das coisas que eu aprendi fazendo esse programa, que as coisas que eu aprendi vivendo nesses últimos 4 anos e tendo o Quase Adulto como um aliado de desabafo. Eu tenho uma relação muito problemática com a igreja e com a religião. E eu pude falar sobre isso aqui, sabe? Que é algo que eu não falo com ninguém praticamente. Ou que eu sempre tento evitar, sabe? Eu tive possibilidade de falar com a minha família sobre isso. E é algo que me faz muito feliz poder ter tomado a decisão de não seguir mais nenhuma religião. E, cara, voltando no De Grande, cara, eu te amo muito, viu? Muito, muito, muito. Eu não sei se ele tem noção do tanto que eu gosto desse cara. Porque o De Grande enxergou em mim um potencial que eu não enxergava. E o Thiago validou esse potencial.
e aprimorou e me lapidou, vamos dizer assim. O quase adulto, ele conversa com pessoas e a sensação que as pessoas sempre têm quando ouvem o quase adulto é: nossa, eu sempre pensei isso. Só que eu pensava que só eu estava pensando nisso. E isso é ímpar, é uma identificação mesmo, é isso que é identificação, né? E, cara, o The Grande me indicou pro Thiago para trabalhar num projeto que envolvia uma marca gigante aqui na minha cidade, que envolvia uma empresa gigante aqui na minha cidade e com muito potencial de crescimento. E o Thiago acreditou em mim até o último momento, e ele acredita em mim até hoje, né? E o The Grande também, a estar nesse projeto junto com eles. A Érica também, que foi uma colega de trabalho que esteve comigo em momentos tão complicados assim, o Arthur, o Jean, o Caio. Tô pensando nas pessoas da época do trabalho, tá? O meu trabalho veio por conta do quase adulto. E por eu ter conseguido me expor e criar esse tipo de coisa. Então, eu acho que o principal é a mensagem que eu posso dar para vocês. Não que eu esteja de fato encerrando aqui, mas caminhando para o final. Crie. Crie o quanto você puder. Não deixe para trás aquela vontade que você tem. Tá com vontade? Faz. Pensou como seria? Dá o primeiro passo. É aquela coisa. Um dia ou dia um? Dia um, sempre. Falo isso do fundo do meu coração e com a maior cara de pau do mundo, porque eu não sou assim o tempo todo. Mas eu não me arrependo nem um pouco disso aqui que eu fiz. Nem um pouco. Eu não perdi nada que eu não tenha sido recompensado 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes mais. Para você ter noção, esse trabalho que eu ganhei é um trabalho relacionado à criatividade. Eu sabia que eu era criativo, gente, eu não sabia fazer um desenho. E a gente sempre tá alinhando criatividade com coisas artísticas e práticas, mas a comunicação é uma arte. A comunicação tem que ser criativa, porque senão ela não engaja, né? Ela não puxa a pessoa para dentro do ambiente, para coisa que ela vai se identificar e vai tomar a decisão de compra de alguma coisa. E foi assim que eu me tornei um publicitário, sem ter feito a faculdade de publicidade de fato. Eu fiz publicidade no dia a dia, eu fiz publicidade falando com as pessoas, eu fiz publicidade entendendo de fato o que move alguém a tomar uma decisão. E eu tenho plena segurança de dizer, hoje em dia eu sou um publicitário, sou um estudante de jornalismo, mas eu me considero um publicitário e eu tenho a validação de alguns profissionais que eu considero muito profissionais para me dar esse atestado. E se você não acha que eu sou publicitário, foda-se também, não tô nem aí. Tá vendo? Tá vendo esse foda-se que eu acabei de dar? Ele é super algo que eu não faria. E que eu faço por conta dessa minha. Um resgate de autoestima mesmo. Acho que é uma validação de que, cara, eu lutei pelo que eu tenho e eu vou lutar pelo que eu tenho, porque o que eu tenho é o que eu acredito que é certo e eu vou tancar essa bronca. Eu fiz investimento financeiro nesse podcast, assim, que eu só pude por causa do trabalho, mano. Então, assim, indiretamente ganhei dinheiro, tá? Ganhei um dinheiro bacana. Pude realizar sonhos, pô. Eu contei isso no blog, contei isso no podcast também. Eu fui a shows. Eu fui numa corrida da Fórmula 1. Eu estive próximo de fazer coisas que eu não teria essa possibilidade se eu não tivesse criado esse programa. Então, novamente, se você é um estudante de jornalismo ou quer fazer qualquer coisa que tenha criatividade envolvida, senta e faz. Pode fazer. Vai ficar uma merda. O primeiro vai ficar uma merda. O segundo vai ficar uma merda. O terceiro você vai aprender uma coisa que você não sabia nos dois. E aí, meu amigo, ó, só vai somando. Só vai somando. Ninguém começa do topo. Quem começa do topo não merece.
Porque a gente tá falando de uma meritocracia que não existe pra quem já tá no topo. Se você é filho do dono, você não merece nada. Quem merece é seu pai. Se ele não saiu do topo, entendeu? Se ele não veio do topo, não é isso que eu quis dizer. E, cara, vamos lá, por que eu decidi parar? De um tempo pra cá, eu tenho passado talvez pelo pior ano da minha vida. E a minha criatividade ficou bem afetada por conta disso, né? Óbvio. Mas eu já penso em parar porque pra mim não fazia mais sentido. A temática principal do Quase Adulto é sobre essa transição dos 18 anos para a vida adulta, e eu acho que hoje em dia eu não me identifico mais tanto com o tema. Como eu disse, eu ainda tenho muitas coisas para fazer e que vão me tornar mais adulto, tipo ter um filho, coisa do tipo. Mas ter o compromisso de fazer esse podcast com a frequência que ele merece e ter a atenção que ele merece, não, isso eu não tenho. Isso eu não consigo, isso eu não posso. Eu não posso dar ao Quase Adulto o que ele merece e porque eu estou envolvido em projetos que precisam de mim muito mais. E esses projetos são eu mesmo, talvez, a minha própria construção como pessoa adulta já. Então, ter esse programa aqui com a frequência que ele merece não é possível para mim. Com a frequência e com o trabalho que ele merece, não é possível para mim. E eu tenho que ter essa consciência, isso é um sinal de maturidade muito grande para mim, de que a hora de acabar chegou. A hora de acabar chegou. Eu tenho outros projetos. E tá tudo bem, tá ligado? E se não tá tudo bem agora, vai ficar tudo bem em algum momento. Ter essa consciência me torna muito mais humano, me torna muito mais adulto, de fato. E, e eu sou muito feliz, eu tô sendo muito feliz com essa decisão. Por mais triste e simbólico que seja, ter que dar adeus pra uma coisa que eu sou tão feliz por ter feito. Agora, se você tá me perguntando, o podcast acabou? Acabou tudo? Eu acho difícil, tá? Esse podcast nunca mais vai voltar? Eu também acho difícil. Eu preciso me estruturar e talvez pensar num outro programa agora. Num outro programa, num outro projeto, num outro produto. Num outro sonho que eu tenha pra realizar. Porque acabou que eu descobri que o meu desejo de comunicação e o meu impulso comunicativo e criativo, ele estava me levando pra uma área que eu não ia aproveitar ela com toda a liberdade que eu tinha, sabe? Com a liberdade que eu queria ter pra mim. E é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Eu quero conseguir trabalhar com a internet, e eu já trabalho, né? Eu trabalho com outros clientes e tal, enfim. Tenho construído uma carreira na área da publicidade e construído um nome, sabe? Que vai ser respeitado, que vai ser legal e que já tá sendo respeitado, né? Enfim, eu quero agradecer do fundo do meu coração cada um de vocês que assistiu pelo menos um minuto, que ouviu pelo menos um minuto desse podcast e dos podcasts, né, dos episódios que eu fiz anteriormente. Eu provavelmente vou terminar esse episódio, vou sentar ali, vou passar o arquivo pro computador e vou pensar, nossa, eu esqueci de falar isso. Então, pense que muitas vezes você vai deixar alguma coisa passar e você vai pensar, nossa, eu podia ter feito tal coisa. Mas reduz isso ao máximo. Porque um dia você vai estar tão priorizando os outros que você esqueceu de você. E eu não quero esquecer de mim. E eu não quero esquecer desse programa. Eu quero deixar ele do jeito que ele tá. Finalizando em 100 episódios. E deixando um recado, né? De que o nosso slogan, assim, Juventude, Liberdade e Esperança, vive e tem que viver. Pra sempre. Quem sabe eu volto aí qualquer dia. Eu ainda vou usar o Instagram como uma certa utilização para ateliê. Então, sempre que eu quiser experimentar alguma coisa para os meus projetos, para os meus trabalhos, eu vou tentar fazer isso no Quase Adulto primeiro,
na linguagem do quase adulto. Não sei se vocês viram um vídeo do Mochak aí que eu fiz, viralizou e tal, e eu sou DJ hoje em dia. Gente, olha que loucura, eu sou DJ. Que eu tinha na cabeça, mas enfim. Eu sou DJ e... E aí eu fiz um vídeo do Mochaka que viralizou, eu fui lá e fiz um do Beltran no meu site, nossa, que isso, na minha conta de música, e viralizou também. Então, às vezes eu vou voltar pra esse tipo de coisa, tá? Obrigado a todo mundo que participou em algum momento desse podcast, obrigado à minha família, obrigado aos meus amigos, e a todo mundo que já desejou alguma energia positiva para que isso aqui continuasse sobrevivendo. E sim, Quase Adulto sobrevive. Ele só tá tirando umas férias merecidas e longas, tá? Obrigado. Eu amo muito cada um de vocês e vocês mudaram a minha vida. Achei que eu não ia chorar. Tchau.